Esta é uma máquina Color Mac de 14 quilos do tipo tanquinho, aquele que tem o batedor embaixo, como a gente pode ver nessa imagem, e ela não é automatizada a parte de entrada e saída de água. O máximo que você consegue fazer é abrir a torneira para quando você quer que entre água, e aí você tem que controlar para você saber o nível que você quer, né? Então você tem que tomar até cuidado para que ela não extrapole o nível máximo e não derrame. E daí você então você vai fechar a torneira, né, nesse caso, e você pode colocar o programa, que é temporizado, porque ela bater ou não, ela deixar em molho, ela bate de novo a roupa, depois deixa em molho, que é esse botão à esquerda que você está vendo aqui, e o botão à direita, que é quando termina o programa, você abre a saída de água. A mangueira deve ficar no chão, no nível do chão, né, ou mais baixo do que ela, e aí ela escoa a água, mas não tem nada disso programado, né? Não é que a hora que ela termina ela já escoa, você tem que fazer manualmente essa abertura por essa válvula. E aí o objetivo foi justamente a gente fazer uma automação disso. Então você pode perceber nessa outra imagem aqui que a entrada de água foi substituída, a entrada era normal, era uma mangueira simples. Aqui nesse caso nós colocamos uma válvula de entrada, que é essa válvula que eu estou mostrando agora para você. Ela está embutida aí dentro. Depois disso, essa válvula é importante dizer que ela só libera a entrada de água quando você fornece 110 volts para ela. Depois você tem os níveis estão aqui à direita, nós aproveitamos, né, o nível da própria máquina, o que já existia, que era simplesmente uma marca para que o operador, né, que a pessoa pudesse abrir ou fechar a torneira para saber em que marca que ela está, mas não tinha nada demais em relação a isso. Agora aqui você pode perceber que são conjuntos de dois parafusos, e esses conjuntos desses dois parafusos é que fazem com que eu consiga ter o sensor de nível de água. Então, o Arduino vai conseguir verificar isso através do sensor, né? Através desses sensores aí. Esses sensores a gente pode ver aqui na parte de trás da máquina, eles são conectados, tem um cabo comum, você vai ver à esquerda aí, né? Eu usei inclusive um cabo de rede, então você vai utilizar esse sensor, esse fio, né? À esquerda como comum para todo mundo, e aí de cada outro parzinho, né, de cada par que você tem aí de parafusos, vai sair um outro fio, que é quem vai fazer o contato lá no Arduino. Então, a hora que eu tiver, por exemplo, no primeiro nível, o comum, né, que é esse fio da esquerda, com o fio que está à direita, vai fazer o contato, vai fechar como se fosse uma chave de liga e desliga, e aí o Arduino vai conseguir ler. Ele faz essa leitura através dos pinos analógicos, é por nível de sinal. Então, depois no código fica mais fácil até de explicar isso. Então, ele vai fazer cada nível. Então, você pode perceber que cada fiozinho desse que está à direita, ele está ligado a um parafuso de cada nível, né? Então, fica mais fácil de fazer esse controle. Pois bem, tudo isso é mandado para o Arduino, e aí na nossa plaquinha, que ainda isso aí é um esboço, né? Eu ainda pretendo mudar, pretendo colocar um ESP8266 que está para chegar, até porque ele tem a parte de internet, né, Wi-Fi, e aí eu consigo fazer até um controle via celular. Hoje toda a programação é feita, jogada no Arduino, e aí o nível da máquina já está pré-determinado e assim por diante. Mas no futuro próximo, eu quero fazer tudo via celular, e aí a pessoa vai poder programar o nível, quantas batidas ele quer, qual o tempo de batida, qual o tempo de molho e assim por diante. Então, nessa plaquinha, né, que é uma plaquinha de madeira por enquanto, depois quero colocar numa caixinha, deixar bem ajeitado isso aí. Tem uma fonte, essa fonte ela alimenta tanto o kit, né, o shield, melhor dizendo, de relés, né, assim como o próprio Arduino. Além disso, você tem o Arduino e tem esse shieldzinho de relé, que é esse shield de relé aí que são os 110 volts que vão alimentar tanto a válvula de entrada de água, quanto o motor, quanto a bomba de saída, de drenagem. Essa bomba de drenagem, eu peguei uma bomba antiga, uma bomba velha, de uma máquina de lavar louças, que também funciona muito bem, adaptei na parte de baixo, ao invés de sair a água pela mangueira normalmente, né, por gravidade, ela entra na bomba, e a bomba é quem faz o serviço de jogar
a água para cima da máquina. Você vai perceber no vídeo que o nível da água, da saída de água, é mais alto do que a própria máquina. Então eu preciso de uma bomba para fazer isso. E ela também, a partir do momento que é alimentada por 110 volts, fica tranquilo de fazer, porque ela vai fazer então o serviço de bomba, né, de bombear a água. E tudo isso comandado pelo Arduino. Os sensores entram, você vai ver aí tem uns cabinhos, né, entrando nos cabos analógicos, nos sinais analógicos do Arduino, e na parte digital é quem manda o sinal para os relés ligarem ou desligarem ou a bomba, ou a válvula, ou o motor e assim por diante. E o resto é programação. Então, vamos dar uma olhada como é que a máquina funciona, né? O funcionamento da máquina. Depois a gente vê código. Percebam que esse vídeo foi, em alguns momentos, cortado, tá? Para que a gente possa ter um tamanho menor de vídeo final. Então, dessa forma, conforme vocês podem perceber, a máquina começa a funcionar já fazendo o carregamento de água, né? A válvula de entrada é ligada, ela vai permitindo a entrada de água até que chega ali no primeiro nível. Percebam que nós estamos chegando perto dos parafusos, ele vai parar a entrada de água, né? O sensor já avisou que chegou no nível e vai ligar o motor. É isso que aconteceu aí. Agora ele para pela programação e vai dar um tempo de molho. A roupa vai ficar de molho, né? O que tiver sendo lavado vai ficar de molho por um tempo pré-determinado. A hora que o tempo de molho já se extinguiu, né? Já acabou, ele liga o motor de novo para bater mais um pouco. Terminando de fazer essa lavagem, né? De bater de novo. De novo, isso aqui o vídeo foi cortado, tá? Para facilitar. Ele começa a fazer a drenagem, porque ele já fez a primeira batida. Ele lava, coloca de molho e drena a água. Então, nesse momento, ele parou o motor e ativou lá no shield do Arduino, né, do shield de relés, a bomba de drenagem. A bomba está funcionando, está mandando então a água para o esgoto. A drenagem é feita por tempo, então eu calculei um tempo suficiente para que naquele nível eu consiga fazer a drenagem completa. Ele está terminando de fazer a drenagem. Tem que esperar um pouquinho, porque tem mais área com água lá embaixo, né? Então ele, mesmo acabando na parte de cima, ainda tem um pouco embaixo, tem que esperar um pouco mais. E aí ele pode voltar a fazer esse ciclo quantas vezes você quiser. Vai depender da programação. Quantas vezes vai bater, por quanto tempo vai bater, quanto tempo de molho, quantas lavagens, se vai enxaguar uma vez, se não vai enxaguar, se vai enxaguar mais do que uma vez, quantas vezes vai enxaguar. Quer dizer, isso aí é parte da programação, pode ser feito quanto quiser, né? Isso vai depender. Por isso que eu estou esperando o módulo ESP8266, porque daí eu vou deixar isso mais flexível para o usuário para ele determinar como ele quer fazer. Por enquanto tá, vou deixar travado, vou determinar esses tempos e a quantidade de lavagens e tudo mais, mas depois, via programação, via o próprio celular, vai ser possível fazer as coisas mais flexíveis, vamos dizer assim. E assim foi a informatização do tanquinho.